Meu senhor e minha senhora, relacionamentos são frustrantes, eles nos frustram o tempo inteiro. Possivelmente a única relação que não vai te frustrar é a relação com Deus. E se ela te frustra, possivelmente o problema é seu, não de Deus. Mas voltando pra gente. Gente se relacionando com gente, a gente se frustra. Até você se relacionando com bicho. Você pai de pet, mãe de pet. Eu fui. Esses tempos atrás, eu fiquei 2 anos sendo pai de agropets, 2 galinhas e um galo. Frustrante. Tanto que a gente doou, estão lá felizes em outro gramado, entende? Mas a questão é isso. Relacionamentos são frustrantes. E muitas vezes, diante dessas frustrações, nós acabamos tomando algumas decisões. Ou se não tomamos decisões, pode ser muito pior o que? Nós ficamos perdidos em pensamentos, em posturas terríveis. Eu ia usar um palavrão aqui, mas não vou usar. Terríveis. E é sobre isso que eu quero falar hoje aqui. Sobre o que fazer, qual que é a postura, né? Uma das posturas, óbvio, uma das posturas que você pode assumir no seu relacionamento para fazer com que ele melhore, para fazer com que você melhore enquanto pessoa e, quem sabe, por consequência, o seu relacionamento também melhore. Ok? Mas antes de eu começar, por favor, não se esqueça, me siga aqui no canal, deixe seu like nesse vídeo e ligue a sineta. Ligando a sineta, você vai receber notificação dos 5 vídeos que eu faço por semana, de segunda a sexta. E também vai descobrir que no vídeo de quarta-feira, ao 12h15, é um vídeo ao vivo, é o podcast do Bom Senso. Então você também pode estar comigo aqui no almoço de quarta-feira por minha conta, tá? Além disso, a gravação do podcast, depois de uma semana aberta ao público, vai como vídeo exclusivo do Clube do Canal. O que é o Clube do Canal? Você paga R$ 7,99 e você tem acesso aos vídeos exclusivos, que são o podcast do Bom Senso. E também, eu estava até aqui procurando, não está aqui, nunca está aqui esse livro. Achei. Está aqui, ó. Muito em breve, no Clube do Canal, ó, A Arte de Decidir Bem. Esse livro aqui do Francisco Fausto, tá? A Virtude da Prudência, tá bom? Tem que meter meu de lado, assim, se eu faço assim, pode dar uma estourada, né? Tá? Então este livrinho aqui vai ser, eu vou fazer um clube do livro dele, apesar de ter um conteúdo religioso, né, católico, né, porque Francisco Fausto é um padre, eu vou tirar ali a questão do bom senso, né, prudência e bom senso dialogam muito de perto, tá? E os últimos 2 recados finais, se você quer marcar um horário comigo aqui embaixo, tem um link na legenda escrito marca horário comigo. Pode ser de 1 hora, que é a sessão de terapia, ou então o atendimento pontual, que é um atendimento de 1h30. Né? A gente senta e conversa durante 1h30. Tá? Faz o teu melhor. Hoje mesmo estava atendendo um paciente que era isso. Ele veio por uma dúvida pontual. E o último recado. Em janeiro, no começo de janeiro, eu ia fazer um dia, mas eu vou fazer uma semana, tá? A semana do bom senso ali. Eu vou fazer uma semana para o lançamento da segunda turma do meu projeto Minha Vida com Bom Senso. Então, se você quer entrar nesse grupo, ele é um grupo gratuito, saber mais informações, clique aqui embaixo também na legenda, você consegue entrar. Beleza? Vamos lá, então. Vamos falar, depois de todos esses recados, vamos falar sobre a questão dos relacionamentos. Como eu disse ali, primeiramente, relacionamentos são frustrantes. Por que relacionamentos são frustrantes? Porque, obviamente, a relação entre 2 seres humanos, como eu disse, ou até entre 2 seres vivos, sempre vão ter 2 variáveis, que são o quê? Cada uma das partes, né? A minha relação com essa caneta, ela tem a tendência a ser muito mais estável do que a minha relação com o ser humano. Por quê? Porque eu pego essa caneta e eu deixo ela aqui. Se nenhum dos meus filhos roubarem minha caneta, ela vai ficar aqui. E ela funciona, uma hora ela deixa funcionar, eu jogo no lixo. Ou seja, a relação acabou. Não tem expectativa da caneta. Gente de mim, ai meu Deus, será que ele vai escrever palavras bonitas ou eu vou só ser esquecida aqui? Não tem esse tipo de coisa. Então o que acontece é o quê? A nossa relação com os objetos tende a ser mais estável do que a nossa relação com o ser humano. Por isso mesmo, olha só esse argumento nem estava nesse vídeo, mas eu vou aqui utilizar porque me deu esse insight. Por isso mesmo que muitas vezes nos relacionamentos humanos nós queremos transformar as pessoas em objetos, porque então eu diminuo a variável. Então um homem que só quer usar a mulher como objeto sexual, ele está reduzindo a mulher para algo muito específico. Então, para ele, fica mais fácil relacionar com ela. Olha, eu quero te usar. Está disponível? Não, que se lasque. Está disponível? Beleza, eu te uso e vou embora. A mulher, muitas vezes acontece, pode querer usar o homem como objeto sexual ou pode querer usar o homem como objeto emocional. Ou seja, eu quero falar as coisas, você vai ter que me escutar. Você vai me escutar? Se você não vai me escutar, tchau, não quero saber de você. Ou você me adula ou você não tem função para a minha vida. Tá? Ou seja,
Por que nós tendemos a, muitas vezes, querer reduzir as relações a uma objetificação? Porque fica mais fácil lidar com uma parte do que com um todo. Porque lidar com o todo torna uma relação muito mais complexa e faz com que aumente a chance das coisas não funcionarem exatamente como você quer. E aí vem as frustrações. Porque normalmente, quem que é a mãe da frustração? A expectativa. A expectativa é mãe da frustração, certo? E volto a lembrar aqui, falei alguma frase de efeito, escreve para mim aqui embaixo, porque a chance de eu perder as frases de efeito que eu falo aqui é muito grande. Não estou falando essa, tá? Porque essa é um clássico. Não é nem minha essa frase. Mas se eu falar qualquer frase de efeito aí, principalmente o pessoal aí antenado, maratonando, escreve aqui embaixo, tá? Você vai me ajudar muito. Então, nesse sentido, continuando, a gente acaba se frustrando. Tá? Não vou entrar aqui na questão da expectativa e frustração, eu já fiz um vídeo sobre isso, dá pra gente desdobrar em mais coisas, mas nós acabamos nos frustrando. E nessa frustração, se nós estamos em um relacionamento, o que vai começar a acontecer? A gente vai começar a tentar elaborar como que eu faço para lidar com isso daqui. Ou melhor, como é que eu faço para lidar com esse problema, com essa frustração? Ou melhor, como é que eu vim parar aqui nesse raio dessa relação? Eu não sei se você já tiver essa experiência, mas eu já tive. E para isso eu até preciso tomar um gole d'água. Eu já tive a experiência de, no meio de uma relação, você olhar e falar: que raios eu estou fazendo aqui? Eu lembro que certa vez, obviamente, eu muito imaturo, me relacionei com uma menina, também muito imatura, e ela tinha supostas crises de ausência, crises de epilepsia, sei lá, enfim, tá? Vamos chamar de chilique. Eu comprei aquela ideia, porque a família dela também ficava em volta dela, e eu, depois de um tempo, sei lá, 3 meses, eu descobri que a menina tinha essas crises exatamente, veja só que coincidência, no momento que ela era contrariada. Contrariada em qualquer coisa. Eu, como um piá de prédio, eu ainda não tinha aí sido, como é que eu posso dizer assim, sido passado pelo rito de passagem do se ferrar muito. Eu ainda não tinha passado por esse rito aí de se ferrar muito no relacionamento, ficar mais esperto. Como eu era um belo de um piá de prédio, lá com seus 20 e poucos anos, e era da igreja, do grupo de jovens, coisa e tal, o que aconteceu foi que eu lembro muito bem que uma vez eu fui no show do Los Hermanos, que era a minha banda preferida, né? Era um lugar bem legal, porque era um show mais pequeno, assim, né? Quando o Los Hermanos era tão estourado assim. E eu lembro de que uma hora a menina, sei lá o que aconteceu, aí ela começou a ter um chilique dela, aquele dia eu fiquei muito revoltado, e eu lembro que eu tive que sair com ela para ela tomar uma água, as pessoas vêm ao redor, ai, o que está acontecendo, eu preciso de ajuda. E eu lembro de eu estar sentado no chão, vendo a menina se recuperar, né, daquelas crises, tá? Eu falo assim hoje em dia, porque eu hoje como psicólogo, naquela época eu nem sonhava em ser psicólogo, eu olho e vejo, cara, aquilo não faz sentido nenhum, tá? Aquilo não é uma crise, tá bom? Eu olhando a menina, eu ouvindo ao longe uma música que eu queria estar ouvindo, a menina sentada ali, eu pensando, cara, o que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo aqui nesse relacionamento, meu Deus do céu? Entende? O que é que eu estou fazendo aqui nesse relacionamento? O que é isso, cara? Estou sentado no chão de uma balada com a menina ali que... Meu, faz tão pouco tempo, querendo estar lá com os meus amigos, todo mundo preocupado ao redor, eu com aquela, sabe aquele certo tipo de vergonha misturado com raiva, né? Tipo, porra, velho. E aí, tá tudo bem? Não, sabe, você tem que, né? Claro, né? Não vamos também fazer mais uma DR para ter mais um chilique, não vamos criar mais uma situação pública. Enfim, quantas vezes você já não entrou nisso? E relacionamentos criam isso. Porque você às vezes fala, cara, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. E, com toda tranquilidade, eu falo isso com o meu casamento. Com a Paula também eu já entrei nesse tipo de coisa. Assim, a gente tá brigando, tretando, tá? E sabe quando você olha e fala, cara... não era pra ser assim. Entende? Pode ser uma situação pontual, quem tem filho sabe, né? Às vezes é muito engraçado, a gente tá lá com uma piazada no carro e tá tudo bem no minuto seguinte que o pau torou. Por quê? Porque o Joaquim tá brincando com um brinquedinho, o Inácio por alguma razão tenta tirar da mão dele, eles começam a brigar, eles choram, acorda o Bento, aí vira aquele carro, tem que parar o carro, dar uma bronca nos dois. A caneta até voa. Então, nesse sentido, é que a gente vai vendo que as relações têm esse potencial, ou de criar uma frustração mais duradoura, uma frustração mais permanente. Vamos dar um exemplo de uma frustração muito grande. Eu gostaria de ter filho e minha esposa não quer. Porra, frustração foda.
Ou frustrações pontuais, vamos dizer assim. Ou então frustrações nonsenses, como foi o caso que eu relatei aqui para vocês. Por isso, parênteses, meus queridos, quando eu falo sobre relacionamento, falo sobre relação que não deu certo, sobre homem que é besta, falo sobre mulher manipuladora, mulher que foi besta, eu já passei por poucas e boas. Já fui do sujeito bonzinho demais até o sujeito que já passamos por essas coisas. Tá bom? Quem me acompanha aqui vai descobrindo um pouquinho dessas histórias. Mas a questão é o quê? Nesses momentos, internamente, a gente começa com uns eu deveria. Eu deveria não ter começado, eu deveria ter feito tal coisa, eu deveria ter saído dessa relação, eu deveria ter sido mais firme, eu deveria ter mais dinheiro, né? Homens pensando, eu deveria ter mais dinheiro, assim eu arranjava uma dessa, arranjava uma mulher mais bonita, mais gente boa, eu deveria ser mais firme, eu deveria ser mais mole, eu deveria ser mais doce, ou mulheres, né? Eu deveria ser mais tranquila, não deveria ser tão chata, começa os deveria, né? E aí o que acontece é que por alguma razão, e isso eu já passei várias vezes também, você está numa relação ruim, você começa a sentir que a coisa não está funcionando, mas também você começa a sentir um outro sentimento que ainda não é a hora. Ainda não demos o start. É muito difícil, gente. Apesar das pessoas aqui no reino da internet, no reino do falatório, no boteco, alterar, assim, a galera, publicamente, é muito fácil. Não, comigo fez tal coisa, eu corto. É muito fácil as pessoas falarem isso, mas as pessoas não fazem isso. Não fazem isso. Eu vi uma paciente falar isso pra mim. Chegar na sessão, começar a conversar. A paciente chegar pra mim e falar assim, Jota, eu tenho que terminar. Eu vou terminar hoje. Quando o paciente fala isso, desculpa, pacientes, não é que eu não confio em vocês, é que eu não confio em vocês. Eu já vi essa coisa, não, eu tenho que terminar, mas às vezes demora, às vezes nem termina, tá bom? Mas uma vez uma paciente fez isso, preciso terminar hoje. Cara, 42 minutos depois ela mandou mensagem, terminei. Falei, sério? Terminou, cara. Falou que ia terminar, terminou. Falei, oxe, Maria, essa mulher... Essa daí sim é o verdadeiro empoderamento feminino. Essa daí mata a cobra, passou o pau, negócio assim. Foi lá e terminou mesmo com o cara e não voltou atrás. Então, ou seja, a gente não chega e faz esse tipo de coisa, então a gente fica nesse limbo. Eu deveria. E nesses deverias... Né? Acho que é o último argumento que eu uso nessa primeira parte aqui do vídeo. E nesses deverias, o que vai acontecendo? A gente também começa a tentar elaborar a culpa é de quem aqui, a relação tá ruim por causa de quê? Ou então assim, não precisa nem ser a relação tá ruim, não deveria ter terminado. Mas assim, essa situação que está acontecendo, o que eu deveria fazer? Você não sabe muito bem a culpa é de quem, né? Ou melhor, a responsabilidade é de quem? O que eu deveria fazer? Então você fica elaborando essas coisas assim, tá? Enfim. Se você já passou por isso, você está entendendo o que eu estou falando. E se você... Jota, eu nunca passei por isso. Abençoado ser. Infelizmente, um dia a sua hora vai chegar. E aí, o que acontece é o quê? Você começa a olhar e fala, o que eu faço? Qual que é a minha ideia aqui no vídeo de hoje, então? Se esse é o primeiro argumento, já me diga aqui embaixo. Faz sentido o que eu disse? Já passou por uma experiência assim? Já passou? Já ficou ali de palco para maluco? Entendeu? Hoje em dia, eu também fico prestando atenção em maluco, mas ganhando, parece... Ser psicólogo é isso. Talvez eu olhei para aquela menina, deve ter sido ali um insight. Eu falei, mas eu tô aqui de graça. Eu devia estar recebendo para fazer isso daqui. Mas enfim, voltando. Claro, gente, só deixa eu falar uma coisa. Eu dei um exemplo de uma menina que se comportou mal. Eu já fui o cara que se comportou mal. Tá? Também já teve um relacionamento que eu fui muito obcecado. Antes desse, por sinal, quando eu era mais imaturo. Eu tenho certeza que eu sufoquei a menina. Tanto que, quando terminou, a mãe da menina veio falar comigo. Você é um cara legal, você é bacana, mas acho que agora ela não tá na hora de namorar. Não, eu só fui um cara extremamente descompensado. O maluco era eu daí, tá bom? Então assim, mas ninguém fala, já tá achando, tirando sarro da mulher, eu tiro sarro de mim mesmo também. Tá? Eu também já fui esse doido. Né? Já fui esse cara que, meu Deus, vou morrer, se acontecer alguma coisa. Muito emocionado, entende? Então, isso já aconteceu comigo, né? Mas, já passou por isso, não passou, escreva aqui embaixo, tá bom? Como que a gente vai resolver isso, então, nessas situações aqui? O que eu pensei, né, porque eu sempre coloco um título provisório aqui, né, o título que vai pro vídeo, né, eu sempre coloco um título provisório aqui para vocês, o título que vai pro vídeo, na verdade, é a equipe que decide, tá? O CEO, né, dos vídeos, deixo lá para OPB Studios, maravilhosos, beijo para vocês, que eles fazem o trabalho deles lá. Mas o que eu coloquei aqui como um título provisório, eu coloquei é o que tem para hoje.
é o que tem para hoje. Por que eu falo não é o que tem para hoje? Numa relação, se ela tá ruim, ou ela tá muito ruim, ou ela tem que ser terminada, coisa e tal, você tem que olhar e falar assim, é o que tem para hoje, vamos arregaçar a manga e vamos fazer acontecer. Um exemplo que eu dou para vocês. Quando eu dou aula, porque assim, eu dou aula para alguns terapeutas, coisa e tal, se você é terapeuta, gostaria de ter aula comigo, ter supervisão comigo, né? Tem lá a formação de terapia do bom senso, esse meu projeto chama Escola Prática de Terapia do Bom Senso, também vou botar o link aqui embaixo. A Escola Prática de Terapia do Bom Senso, eu ensino aos pacientes, e uma das coisas que eu falo, principalmente para quem está começando, é o quê? Já estou começando, eu estou inseguro, eu precisava ser melhor, mas eu tenho que atender o paciente hoje, mas eu não sei muito bem como atender o paciente. Eu estou aprendendo. Eu tenho certeza que se eu atendesse o paciente daqui a 10 anos, seria muito melhor, com certeza, seria muito melhor. Mas o paciente está te confiando hoje. O paciente está te procurando hoje. Você, o que tem para hoje é você no que você tem, no que você aprendeu, e esse paciente está confiando em você. De forma análoga eu falo isso, porque é igual um relacionamento. Eu deveria ser mais forte, eu deveria ter lá atrás. Não, é o que tem para hoje. É o que tem para hoje. Tá? Isso é uma das partes do meu argumento aqui, ó, do queira a sua vida. Vocês estão vendo? Queira a sua vida. Queira a sua vida é a primeira reflexão prática do projeto Minha Vida com Bom Senso. Tá? Vou falar um pouquinho só do que eu falo lá. O que eu digo lá, um pouco é disso. Você tem que querer a sua vida. Queira a sua vida no sentido de que é a vida que você tem. E é a partir disso que você vai fazer as coisas. É a mesma coisa que eu digo pra você aqui. Não em relação à sua vida, mas em relação ao seu relacionamento. É o que tem pra hoje. E como que a partir do que tem pra hoje eu consigo frutificar? Se você tem um problema financeiro, é a partir do que tem pra hoje. É o que tem pra hoje. Entende? Eu até escrevi aqui, ó. O problema disso, é o que tem para hoje, é que nós temos uma dificuldade, somos péssimos em entrega, em nos entregarmos, nós ficamos hesitando muito. Então o relacionamento começa a dar problema, em vez de eu tentar me dedicar e fazer acontecer o relacionamento, o que é que eu faço? Eu começo a hesitar e eu começo a esquivar e eu começo a tirar o time de campo, entende? Ao invés de eu estou numa relação, a coisa está funcionando, deu um problema na relação, em vez de eu falar, não, beleza, eu vou entregar mais para suprir esse problema. Não, o que eu faço? Eu começo a tirar o cavalinho do... Ou seja, quantas vezes eu já não vi pacientes, homens e mulheres, falando, eu estava conversando lá com o fulano, com a ciclana, e daí ela falou que teve um problema já em relacionamento, ficou muito mal, ficou meio depressiva, tudo mais. Aí o cara fala, eu não quero mulher louca. Porra, meu brother. A mulher olha e fala assim, o cara falou que foi demitido recentemente, está se reestabelecendo. Eu não quero o cara quebrado assim. Ou seja, eu não quero, eu não vou entregar mais. Entre entregar e não entregar, eu prefiro sair da relação. Ou dentro de um relacionamento, você tá no casamento, a mulher fala, tá muito foda assim, eu não consigo. Então quer saber? É melhor terminar. Eu vou ter que fazer um vídeo aqui sobre término, argumento do término, tá? Por quê? Porque vocês ficam usando essa caceta desse argumento pra qualquer coisa. Pra qualquer coisa. Tá, então não dá. Não é então não dá. Temos um problema, vamos tentar resolver porque é o que tem pra hoje. Hoje é isso que eu estou vivendo. E é isso que eu vou tentar resolver. Eu vou me dedicar, eu vou me entregar. Você entende que não faz sentido? Tá no time de futebol, tá 2-0 para o adversário. O que você espera que seu time faça? Né, meu São Paulo? O que eu espero que o tricolor paulista faça? Jogue com garra, porque o que tem para hoje é isso. Estamos nos 38 do primeiro tempo. Tem um finalzinho de primeiro tempo e um segundo tempo inteiro. Eu vou pra cima, vamos tentar virar pra 3-2. Mas não conseguimos nem fazer um, foda-se. Você entende que é isso que a gente espera? Quando eu vejo, vamos dar um exemplo, quando eu tô conversando com um amigo meu, sei lá, ele tá falando do trabalho dele, eu tava lá, né, o trabalho tava certinho, eu tava montando uma cafeteria, coisa e tal, mas chegou um dia em que os pedidos eram maiores, a gente não conseguiu entregar, não deu certo, então eu quero desistir. Como vai desistir? Vamos lá, cara, vamos trabalhar mais, vamos tentar mais, entendeu? Não deu certo? Ou deu certo parcialmente? Vamos tentar, vamos ler. Então, nós temos que ser melhores nessa entrega. E nessa entrega de nós mesmos. Né? Na teologia do corpo, do São João Paulo II, ele fala assim, o que o ser humano tem esse dom de si. O que é o dom de si? O ser humano é o único que, por autoconsciência e por livre-arbítrio, por vontade própria, ele se doa. E se doa muito além, às vezes, das suas forças. Vamos dizer, um pai, uma mãe com um filho pequeno,
A gente se doa além disso, das nossas forças. O ser humano tem essa capacidade. Os animais, eles acabam recuando, tentando fugir. Tem esse negócio da autopreservação. Mas nos relacionamentos, um grande parênteses aqui, quando o relacionamento ainda tem uma normalidade e um bom senso, tá? Tá, vou fazer aqui um alerta. Você é mulher que está passando por uma manipulação psicológica, tá? Em que você percebe que é uma manipulação psicológica. O cara, não é só o cara chegar pra você e falar assim, não gostei dessa roupa. Ah, tá me manipulando. Não. Realmente está num relacionamento tóxico. Já foi alertado por outras pessoas. Ou você está numa relação muito violenta, muito agressiva, cerceamento de liberdade, ou você é homem também, tá? Porque reza a lenda que, se eu não me engano, a maior parte de violência doméstica, quem sofre é o homem. Mas poucas vezes o homem vai lá, né, denunciar, porque, enfim, é meio vergonhoso. Mas, enfim, tá? Não vou me entrar nessa seara. Posso estar errado nessa estatística também, se eu tiver certo ou errado, vocês me corrijam aqui embaixo. Mas, enfim, não estou falando sobre isso. Se você está numa relação extremamente ruim, uma não relação, aí é outros 500. O que eu estou falando aqui é para quem está numa relação que ela está meio ruinzinha. Ela está meio sendo empurrada com a barriga, sabe? É a diferença de eu dar um conselho para alguém que está sedentário e eu dar um conselho para alguém que está doente. Alguém que está com assim, problema de artrite e artrose. Para quem está sedentário, eu vou falar, vai para academia. Quem está com artrite e artrose vai ter que ir para um médico, fazer uma físio, um problema de coluna, entende? São essas diferenciações, tá bom? Mas voltando. O que eu quero dizer para vocês, então, é assim, a hesitação, a dúvida, consome o nosso ser. Porque a gente fica dividindo forças internas e a gente não vai para frente. Porque puxa para cá, puxa para cá, puxa para cá, não vai para frente. Então o que acontece? Nós precisamos nos entregar. E por sinal, quando nos entregamos, nós nos integramos. Fale isso bem rápido. Quando eu me entrego, eu me integro. Quando eu me entrego, eu me entrego. Quando eu me entrego, eu me integro. Quando eu me entrego, eu me entrego. Caralho, criei um trava-língua psicológico, hein? Quando eu me entrego, eu me integro. Quando eu me entrego, eu me integro. Quando eu me entrego, eu me integro. Ah, consegui 3 vezes, não vou tentar mais. Eu vou desistir no topo. Quando eu me entrego, quando eu faço a entrega de mim mesmo, eu me integro. Eu crio uma integração. Objetivo da terapia do bom senso: responsabilidade, autoconfiança, esperança e integração. Integrar-se. Me integro, tá? Nesse sentido, fica melhor. É melhor eu tentar e fazer bem feito do que eu não fazer. Se o meu time está perdendo por 2-0, é melhor eu jogar o máximo que eu posso, porque se eu perder por 5, vai ser foda. Mas se eu continuar 2-0, ou terminar 2-1, mesmo que eu perca, eu sei que eu fiz o meu melhor para reverter. Então, o que tem para hoje é isso, entende? É o que tem para hoje. É o que tem para hoje. É o que tem para hoje. Tá difícil hoje, a dislexia tá batendo forte. É o que tem para hoje. Eu vou me entregar para me integrar. E aí pode ser que aconteça o quê? Você perceba que os seus problemas não eram tão grandes assim. Seus problemas que pareciam imensos não eram tão grandes assim. Faltava dedicação. Faltava dedicação. Quantas vezes não é isso? Ah, o livro tá difícil, a vida tá difícil, o dia tá difícil, coisa e tal. É o que tem para hoje. Você vai fazer o quê? Você não vai pro teu trabalho? Você vai ter que ir pro teu trabalho. Como você vai pro seu trabalho? Integrado. Entregando você mesmo. Ah, tá difícil a relação, preciso conversar com a mulher, tô com preguiça. Vai. Faça o seu melhor, entende? Se entregue. Porque é o que tem para hoje. Enfim, era isso que eu tinha para dizer hoje, eu não vou mais me delongar aqui, tá? Mas pense nisso. E se é o que tem para hoje, assistir esse vídeo até aqui, cara, o que custa, como eu disse, você me seguir, tá? Entrar nos grupos, enfim, mandar uma mensagem aqui, dar um like, tá? E se você chegou aqui até aqui também, puta, eu precisava conversar com... Puta, um dia eu quero fazer terapia, manda mensagem já, se entrega. Se entrega. Toma posse dessa cura, se entrega pra terapia. Tá vendo? Se você quiser, manda mensagem, tá? E não se esqueça, você aí, pessoal, público geral, entra no grupo do meu projeto Minha Vida com Bom Senso. Terapeutas, aqui embaixo tem o grupo do Escola Prática de Terapia do Bom Senso. Beleza? É isso, eu fico por aqui. Um grande abraço, até.
Quero ver você cantar. Essa música se chama Música Impossível de Cantar, tá? É assim, ó. Quando eu entrego, me entrego, quando eu entrego, me entrego, quando eu me entrego, me entrego, me quando eu entrego, quando eu me entrego, eu me integro, me entrego, quando eu me entrego, me entrego, quando eu me entrego, me integro, quando entrego, me entrego, eu entrego, me integro, quando entrego, me entrego, quando eu me entrego. Que ficou ruim. Mas é um belo mantra, né? Quando eu me entrego, me entrego, me entrego, me entrego. Ficou bom, né?